E aí pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui para os alunos da UFRJ que estão fazendo um trabalho de análise de projetos de engenharia econômica e ficaram com uma dúvida para fazer a tabela em LaTeX. Para quem quiser pegar um modelo do artigo, um modelo em artigo para o relatório, pode acessar esse site latec.saulojardim.com.br. Aqui tem o modelo básico. E aí a gente vai copiar. Em seguida a gente vem no LaTeX. Aqui eu estava testando, deixa eu fechar. Página em branco em LaTeX, né? Pede para criar um outro aqui, um arquivo. A gente cola. Tem que ter uma atenção aqui. Tem um erro aqui que eu tenho que corrigir depois lá no site. Ficou faltando uma chave aqui. Bom, agora acerto. Bom, se eu pedir para compilar, eu ainda tenho que salvar onde eu quero, mas já consigo compilar aqui no Tex Studio. Deixa eu salvar em algum lugar aqui. Deixa eu colocar na área de trabalho mesmo, é rápido. LaTeX. Pronto. Pessoal, ficou faltando. Então, a gente precisa agora criar para fazer o título, né? A gente precisa fazer o título. Então, make title. Make title. A gente cria o título. Agora vai. Uma vez o título criado, a gente precisa fazer a tabela. Então, a gente vai criar essa tabela em uma nova página. New page. É a nova página. Begin. Landscape. A gente agora inverteu. A gente colocou a folha A4 na horizontal para a gente ter mais espaço para fazer as tabelas maiores. A gente faz isso quando é necessário. Aqui eu vou pedir para colocar a tabela centralizada. Vou pedir... Não, aqui na tabela que ainda está na folha, eu tenho que criar a tabela. Begin Table. Aqui tem um problema. Eu gosto de colocar esse H maiúsculo aqui, de here, para deixar sempre a tabela no lugar exato onde eu deixei ela aqui no código-fonte. Só que quando eu compilar, não vai rodar, porque para utilizar esse here aqui, esse H maiúsculo, tem que incluir um pacote. O pacote é float. Agora vai funcionar. Begin table. Agora sim. Centralizado. Título. Se eu posso colocar uma tabela em LaTeX para engenharia econômica. Agora criar um ambiente para fazer a tabela. Begin. Tabular. Eu estou usando aqui como exemplo uma tabela que eu usei na minha dissertação. Então, essa aqui é a tabela, basicamente.
a gente está utilizando aqui em tabular, nesse espaço de colunas, eu preciso indicar para o LaTeX quantas colunas terão na minha tabela. E aí, se eu colocar CC, significa que terão duas colunas com texto centralizado. Se eu colocar LL, significa que terão duas colunas com texto à esquerda. Se eu colocar RR, terão duas colunas com texto à direita, né? Então, RR de right e LL de left. E o C de centro, né? Center. Mas eu uso uma função diferente para a tabela em LaTeX, que é esse center, que deixa a tabela centralizada, e o tamanho da célula que eu quero é de 1,6 centímetros, para esse caso aqui. Aí vai depender do caso de cada um. Então, quando eu faço isso aqui, 1,6 centímetros, e coloco aqui, eu estou dizendo, olha, a minha primeira coluna, o texto é centralizado, e o tamanho dela é de 1,6 centímetros. As outras colunas, como vocês podem ver aqui tem algumas colunas com os estados brasileiros. Eu posso clicar aqui, copiar, né? Observe que eu estou deixando essa chave aqui de fora, que é a última chave. A chave do primeiro colchete eu deixo de fora. Então, eu clico aqui em copiar, aqui dentro da chave, clico em colar. Então, eu vou ter uma quantidade aqui de colunas para incluir os estados brasileiros. Essa é a primeira coisa que eu faço na minha tabela, com uma tabela grande assim. Obviamente que eu posso mudar aqui o tamanho de cada coluna, aí tem que testar, posso diminuir a quantidade de colunas. Para eu diminuir a quantidade de colunas, é só eu apagar a quantidade de parâmetros aqui, de colunas, da quantidade de colunas. Então, eu incluo quantas colunas eu quiser. Na linha abaixo agora, eu posso começar a escrever a minha tabela. Deixa eu tentar diminuir aqui para ficar mais claro. Bom, essas duas primeiras linhas aqui se referem à primeira linha da minha tabela. Por que ficaram em duas linhas? Porque aqui no ambiente de código-fonte do LaTeX, não há espaço suficiente para ficar em uma linha, mas quando eu compilar, tudo aqui vai ficar em uma linha. Então, a primeira célula da minha tabela está aqui, então é uma célula em branco. Esse E comercial, eu separo uma coluna de outra, então, tá célula em branco, E comercial, outra célula escrita AC, E comercial, separei a coluna, e aí agora tem outra célula em outra coluna escrito AL, separei a coluna com E comercial, AM e assim sucessivamente. Aqui no final, a minha última coluna e primeira linha tem um texto em negrito escrito total. E aí aqui eu pulo a linha, pulei a linha, começa outra linha na minha tabela agora. H-line eu coloco um traço na minha tabela. Então vou ter um traço na minha tabela. Vamos ver como é que fica? Deixa eu copiar aqui. Só aproveitar para pedir desculpa do barulho de fundo aí. Hoje é sábado, então tem festa acontecendo aqui do lado, então pode ter um barulho aí no fundo. Quando eu clico em compilar, a gente fica na expectativa que funcione, e funcionou. Pronto, a tabela está aqui, está começando a nascer a tabela já criada. Copiar as demais linhas da tabela. Aí agora aqui estão os parâmetros de cada estado, né? No meu caso aqui, a quantidade de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída, se eu não me engano. Aí tem a linha aqui, residencial, a quantidade de sistemas por cada estado, de pequeno porte, né? Sistema de microgeração distribuída. Aí depois tem um residencial, depois comercial, tudo em duas linhas, rural, industrial e todos os outros. Aqui, bom, posso copiar até aqui. Essa outra parte aqui, onde estou no mouse, está o texto BF, porque está em negrito, então eu quis colocar na última linha total dos estados, todos em negritos, então eu peguei cada parâmetro 2, 0 e coloquei o BF
para deixar tudo em negrito. Mas vamos por partes. Fazer a colagem aqui, logo abaixo. Nossa tabela aqui já está ganhando forma. Aproveitar e vou copiar o resto da tabela. Pronto, copiei o resto da tabela. Uma coisa que eu quis fazer foi mesclar as colunas. Por exemplo, na última linha da minha tabela eu quero colocar a fonte. Só que eu não posso colocar a fonte apenas em uma célula. Então eu aproveito a última coluna da minha tabela, utilizo o pacote. Eu utilizo essa função, na verdade. O primeiro parâmetro eu digo que eu quero mesclar as 28 próximas colunas com o texto à esquerda, left, no tamanho tiny, é o tamanho do texto, um texto menor, e aqui eu coloco a fonte da minha tabela. Fecho tabular, o end tabular, label, isso aqui ajuda no texto. Por exemplo, quando eu quero me referir à tabela no texto, que eu coloquei aqui, table, tabela com esse nome, e vou no texto, quando eu for no texto. Estou escrevendo qualquer coisa. Tal coisa aconteceu na tabela. Aí eu, para saber, como eu não sei o número dessa tabela, eu coloco ref, tab, tab, e tá ali, aparece para mim, tab e o nome da tabela. Pronto, agora quando eu aparecer lá, vai estar, como só tem uma tabela aqui, vai aparecer tabela 1. Então, na tabela 1, esse ref aqui significa que é a tabela 1 e dá sempre o número certo da tabela. Então, minha orientação é que utilize sempre essa função para saber o número da tabela ao citar no texto. A gente pedindo para compilar aqui agora. Isso aqui ficou dobrado, né? Eu já tinha essa função lá em cima, então não preciso dessa função de novo. Mas eu preciso... Tá certo, agora vai dar certo. Bom, agora deu certo. E aqui, tá vendo? A última linha da minha tabela é a fonte. Tá vendo? Fonte lá, Anel 2016. Então, isso aqui, com essa função, eu consegui mesclar as minhas colunas. Deixa eu ver se a outra tabela que eu tenho aqui está mesclando linhas, que também é a mesma ideia. Ela não está mesclando linha, ela está mesclando coluna também. Então, eu tenho uma tabela menor aqui, deixa eu copiar essa tabela. Footnote size é um tamanho de texto, então com essa função aqui eu diminuo ou aumento o tamanho da minha tabela. Mantenho dentro do landscape, cola a tabela. Eu diminuo o tamanho disso aqui porque na época eu utilizei outra margem. Pronto. Ficou aqui a tabela, tudo certo, sem problema. Deixa eu fazer aqui, quando eu quero mesclar, por exemplo, duas linhas. Eu vou chamar a função. Vou chamar a função aqui. Multiroom. Então, o número de linhas que eu estou mesclando, vou pedir para mesclar duas linhas. Esse tamanho aqui a gente coloca um asterisco como padrão. Potência. Eu vou criar uma linha vazia embaixo aqui. Veja que a gente tem duas colunas, então quando eu faço isso aqui eu criei uma outra linha vazia, né? Tem uma célula aqui vazia e outra célula aqui vazia.
Fiz isso para poder mesclar potência com essa célula aqui e mesclar unidades consumidoras com essa célula vazia aqui. Expectativa agora é que dê certo. Ela saiu daqui porque aumentou a tabela, não coube na página, então ela pulou de página. Percebam agora que eu tenho, a linha ficou mais ampla, porque a linha ficou ampla porque eu tenho agora duas linhas aqui mescladas. Pessoal, basicamente é isso. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Sigam o canal e curtam se for possível. Um grande abraço a todos. Prazo do trabalho no dia 8 de março de 2018. E quem está assistindo esse vídeo que não seja da universidade para o trabalho, desejo sucesso aí nos seus estudos. Um abraço.